benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É esse o verdadeiro significado da caridade conforme entendia Jesus. A partir da resposta oferecida pelos benfeitores em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec desenvolve uma das mais célebres bandeiras espíritas. Fora da caridade não há salvação, conforme apresenta em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Historicamente conhecido por seu compromisso com a prática da caridade e da promoção social, o movimento espírita se depara desde há muito com o desafio de vivenciar o ideal proposto por Jesus. O paradigma da caridade tem mobilizado atividades em diferentes locais do país, oferecendo às comunidades em situação de vulnerabilidade social, por exemplo, uma experiência com o espiritismo. Como tem sido a atuação espírita junto a essas comunidades? Quais os desafios que precisam ser superados? O paradigma da caridade, o desafio de entender como Jesus entendia, é o tema do episódio de hoje que começa agora. Essa tem sido uma área muito desafiadora, porque primeiro é o princípio da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, e segundo porque o sistema único de assistência social que vem crescendo, que de certa forma vem regulamentando a forma de ajudar as pessoas sem fazer chantagem emocional, sem fazer conversionismo. Então ainda existe o entendimento que a gente, para fazer caridade, tem que trazer as pessoas para evangelizar, para trocar pela cesta e coisa assim. Então é um modus operandi que tem sido alterado. Sim. Então a gente tem trabalhado uma rede espírita de assistência e promoção social, uma integração com os programas sociais do governo, porque é verba pública, é instrumento de refazimento muito mal utilizado pelas instituições que muitas vezes defendem interesses que não são doutrinários nem caridosos. E aí a gente se insere nessa rede, desde participando dos conselhos, formalmente, preparando pessoas, entrando nesses conselhos, brigando ali por um espaço e aí direcionando as verbas públicas, seja também na capacitação de nossas instituições para que elas possam, quando receber alguém, ver se essas pessoas estão sendo atendidas pelos programas oficiais do governo, porque existem pessoas que, embora não saibam, têm o seu nome, têm o seu registro e tem alguém recebendo por elas. Eu trabalho em área pública, empresa pública, e a gente às vezes pega essas situações. E assim também como tem pessoas que são profissionais da mendicância, que vão em diversas casas, instituições e recebem várias vezes. Então, com acesso a essas informações, então a gente prepara a nossa equipe para ter acesso aos programas, seja da infância, seja aqui no DF tem um programa chamado Prato Feito, em que as pessoas recebem alimento por dia, um ticket, e os demais programas. Então a gente trabalha nesses dois sentidos. Mas não esquecer da forma de acolher e a atitude de receptividade. Sim. Porque a grande prática da doutrina não é ditando conceitos ou explicando conceitos, mas é envolver as pessoas no momento de dor, de sofrimento, vivendo a mensagem. E isso aí tem sido ainda hoje um desafio muito grande, que tem gente que acha que tem que botar na sala, tem que evangelizar, só depois dar a cesta, ou dar a sopa, ou dar o pão, e muitas vezes essas pessoas vão atrás do pão e se sujeitam a ouvir alguma coisa, mas é na atitude, é no acolhimento, é no atendimento ali, no direcionamento a ter a melhoria social que a gente pratica a caridade, na verdade. Então, a ideia é essa, mas não está 100% e nós estamos nesse desafio. Essa era uma das áreas assim que mais substancialmente tem conseguido se manter e que tem conseguido também acompanhar as novas propostas de atualização dentro do ambiente jurídico, externo, né? Então nós já tínhamos muitas casas que já faziam seus trabalhos menores, né? Algumas só distribuíam as cestas básicas, outros faziam visitações, mas dentro de algumas instituições. Nós temos casas que praticamente assim surgiram em torno de trabalhos desse. Primeiro iniciaram com trabalhos assistenciais, e depois foram, digamos, conseguindo trazer atividades outras, doutrinárias, mas começam com o trabalho assistencial, né?
Então, no interior, todas as casas, praticamente, né, com exceção de umas menores ou outras, todas têm suas atividades, e a assistência social, né, ela cada vez mais, digamos, se posiciona no sentido de respeitar o indivíduo que está ali sendo assistido, né? Uhum. Então, não é só uma questão de você querer dar um prato de comida ou você de querer dar um prato de sopa. Assim, há uma percepção de que quem está ali é um indivíduo, sabe? Tirar ele dessa zona de invisibilidade em que às vezes ele se encontra, né? Nós temos exemplos mais modestos que ainda estão dentro do formato do leva as pessoas que estão carentes, oferece o recurso, atende, e outras onde há até um certo espaço de convivência e outras onde há um grande espaço de convivência, onde o trabalho de assistência já transbordou da mera entrega de cestas básicas e está realmente dentro do processo de assistência psicológica, às vezes jurídica, de orientação profissional ou de trabalho de atendimento terapêutico psicológico. Então, nós temos na Fundação Espírita Eurípides Bassanufo, que a gente chama de Lar de Eurípides, que surgiu lá atrás como sendo a ideia dos antigos sanatórios. Né? Então, ela foi migrando, teve as suas dificuldades, quase fechou, aí voltou, depois quase fechou de novo. E agora, nessa última gestão, né, que está aí com a Dulcinéia Capelasso, nossa grande amiga, trabalhadora de longa jornada, que inclusive acho que é coordenadora regional também do ápice, né? Eles estão conseguindo, assim, em 2 anos, fazer assim um negócio lindo, né? Uma proposta, mas grande parte por quê? Porque a equipe consegue se mobilizar dentro daquela ideia que talvez você vá abordar depois da liderança, né? Então, a Dulce, como uma trabalhadora bem experiente e como sendo uma pessoa muito bem, digamos assim, formada, instruída dentro da área do ápice, né? Ela já foi estabelecendo as diretrizes dos trabalhos dentro desse formato mais integrativo, onde você designa tarefas, onde você acolhe, onde você oferece. E o que eu vejo é que as pessoas estão felizes, as pessoas que estão trabalhando estão felizes, as pessoas que estão sendo acolhidas estão felizes. Nós temos um projeto dentro da própria federação, que é realizado semanalmente, e, além disso, nós sempre orientamos aos centros espíritas a tomar esse trabalho como parte das atividades da casa. E hoje, em Rio Branco, nos centros espíritas da capitais, nós temos alguns centros fazendo e agindo dentro dessa área social, não somente com coleta de alimentos, mas com... A gente costuma chamar de sopão, temos uns nomes lá para também servir alimento para aquelas pessoas mais necessitadas. E temos também centros espíritas que são localizados em áreas mais necessitadas e que fazem esse tipo de ação, mas mais voltada ao estudo do espiritismo, trazendo essas pessoas para o conhecimento da doutrina espírita. Mas, de novo, citando o CFN, a gente viu que tem um projeto que vai ser essencial para que a gente alcance mais essa ação social necessária para o nosso movimento, que é justamente o levantamento de dados, que está sendo feito. O projeto foi iniciado antes da pandemia, a pandemia acabou atrapalhando um pouco, mas nós vamos retomar e, inclusive, com um novo objetivo. E o objetivo é justamente focar em quais ações os centros espíritas estão realizando dentro dessa área da questão social, e não somente na quantidade de centros, quantidade de pessoas que estão trabalhando, mas sim nas ações que estão sendo feitas. E aliados a outros dados externos, como o do IBGE ou outras instituições que possam fornecer em quais áreas nós temos mais necessidade, a gente vai juntar, cruzar esses dados para poder agir não somente de forma numerosa, mas de forma mais qualificada para também alcançar essa população. O lema Deus, Cristo e Caridade, ele é muito presente dentro das casas espíritas, né? Então, a caridade, a gente entende muito como essa parte assistencial que o movimento traz, tentando chegar próximo dessa população que precisa dessa ajuda, né? Às vezes de uma forma muito material, né? É um alimento, é um banho, é uma roupa, e necessário que isso aconteça dentro das casas, né? Então, dentro da realidade do Estado,
essa junção de atividades para que essa parte assistencial ela aconteça, a gente possa levar através do alimento, da roupa, do banho, né, um acolhimento, e que nesse momento o evangelho também possa ser repassado, né, que a gente também possa falar do evangelho, que a doutrina também esteja dentro dessa atividade. Agora nós temos um desafio, que você falou, da parte da assistencial, como transformar isso em promoção. A promoção social dentro da área da ápice, ela é um desafio ainda para nós. O movimento ainda precisa avançar para a parte de promoção, que a gente fica muito nessa parte do assistencial, importante, devido, né, é necessário que aconteça, mas a gente também precisa olhar para esse ser promovendo a sua emancipação também, né, para além só da caridade. Né? Bom, a área do ápice na Federação Espírita do Mato Grosso, ela desenvolve trabalhos em diversas frentes. Um dos trabalhos bastante consolidados já da área é o espaço de convivência que é desenvolvido em alguns centros espíritas, como, por exemplo, na Fundação Espírita Raquel Stengruber, anteriormente conhecida como Fundação Nova Suíça. Como que funciona esse espaço? As famílias que são assistidas, elas não simplesmente recebem recursos materiais. Elas chegam ali, através de uma convivência, passa a estabelecer uma confiança maior. Assim vão conversando e identificando quais são as vulnerabilidades, que podem ser de diversas ordens. E a partir da identificação dessa vulnerabilidade, faz-se ali uma ligação com o Evangelho do Cristo, aproximando essas pessoas e depois direcionando também aos serviços da rede de assistência que existem no município ou no estado, dependendo da natureza da vulnerabilidade apresentada. Ao final dessa atividade, faz-se um café da manhã, com as famílias, com os filhos, separando mesas para as crianças, para os adultos. Essa é uma experiência que tem sido feita. E um dos desafios dessa área que tem ocorrido, talvez não só dessa, mas de outras também, é ainda a necessidade do trabalhador voltar após a pandemia. Então, ainda precisamos fazer mais esforços do que já temos feito para envolver as pessoas, para que elas sintam a alegria do trabalho presencial, a alegria de estar com o outro. Os recursos midiáticos são extremamente importantes mesmo, porque é isso que nós estamos agora trabalhando, levando o Evangelho do Cristo através da internet, mas não só, porque o contato visual, a presença é muito importante. Então esse é um desafio, mas eu creio que, como tudo é uma questão de adaptabilidade, nós nos adaptaremos ao presencial junto com o virtual e vamos nos desenvolvendo para cada vez mais estarmos presentes. Bom, a federação em si não tem nenhum trabalho, diríamos, institucional, né? Porque a federação também não trabalha enquanto centro espírita. Sim. Mas nós, através da área, né, da assistência e promoção social espírita, há um trabalho que vem sendo feito há muito tempo de orientação a essas casas. Né? Com a pandemia que houve, aquele momento em que nós não podíamos nem nos ver, vamos dizer assim, nós fizemos parceria com a AME, com a Associação Médico Espírita, e ali eles conseguiam para nós luvas, máscaras e tudo mais, e nós, enquanto federação, levávamos aqueles centros que continuaram prestando esse apoio a essas comunidades, mesmo no momento de pandemia. E as nossas formações são sempre no sentido de dar o embasamento jurídico, porque é muito importante que a gente tenha essa consciência, e a gente tem um momento que é o da troca de experiências. Por quê? Porque nós temos também no interior do estado, nos centros menores, por menor que seja, há sempre essa preocupação.
às vezes com assistência. E a gente está levando muito a questão da promoção também. Agora, inclusive, em dezembro, nós estamos desenvolvendo um encontro de trabalhadores com essa temática. Uma das mesas, ela tem como temática a atividade de assistência e promoção social e a caridade. Interlocuções e diferenças. Então, é muito importante nós levarmos isso como nós, de fato, estamos levando a reflexão às casas espíritas. Nessa mesa estará defensores públicos, estarão espíritas, para que esse debate ele seja, de fato, muito maduro. A caridade é apresentada, então, às instituições como uma virtude. E como virtude, ela tem as características que Aristóteles, em Ética Nicômaco, apresenta. Uma delas é a própria característica de se fazer algo sem esperar nada em troca, que Aristóteles chamava de desinteresse. Se ela não for desinteressada, ela não é caridade. Sim. Ela é negociação, porque você tem um interesse por detrás e está negociando isso. E nesse olhar, já a política pública, a assistência social como é apresentada pela Constituição Federal Brasileira, ela é realizada por pessoas que são profissionais. Sim. Então, um assistente social, ele tem interesse de receber o seu salário. Um defensor público tem interesse de receber o seu salário. O que ele está fazendo não é caridade, ele está trabalhando. Um professor em sala de aula, ele merece o seu salário, ele não está fazendo caridade. Ele está trabalhando, ainda que a educação esteja inserida numa política pública. Mas a caridade, ela é tão gratuita que uma mãe, quando age de forma caritativa com um filho, ela não está lhe cobrando nada. Então, quando nós olhamos dentro da assistência e promoção social espírita, nós temos um ambiente favorável ao exercício da caridade, do desenvolvimento dessa virtude, mas do pensamento que, como nós, espíritas, podemos levar essas pessoas a algo a mais do que as políticas públicas já o fazem. Porque política pública já dá alimento, já dá roupa, política pública oferece possibilidades de emprego, educação. Nós não estaríamos fazendo nada daquilo que o governo já faz, do que nós já encontramos, por exemplo, na Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social, no que toca aos serviços tipificados. Então, quando nós lidamos com essas pessoas, nós percebemos que o grande reclamo não é a fome. O grande reclamo não é a falta de comida. A grande maioria dos reclamos estão na instituição familiar. Violência doméstica, abuso de crianças e adolescentes, a incompreensão da responsabilidade parental no que toca à escola, o cuidado de criar ambientes harmônicos para crianças se desenvolverem em ambientes longe de violência e agressividade. E aí a gente vai percebendo que quando a gente tem essa sustentação, é muito mais fácil superar problemas sociais e políticos como o desemprego. Porque eu tenho um suporte no próprio lar, mesmo diante das dificuldades. Jesus e Maria passaram por isso em relação ao nascimento de Jesus. Não havia nenhuma maternidade pública e nem casas que se abriram e ainda assim venceram e enfrentaram aquela experiência. Então é muito interessante nós levarmos essas grandes possibilidades espirituais quando, na verdade, eu estou visualizando apenas as limitadas possibilidades materiais humanas e que são construídas pela falta dessa visão espiritual. Por isso nós somos tão egocentrados, tão consumistas e geramos essa sociedade tão desigual. Essa área está com uma atuação bastante intensa.
Temos alguns centros espíritas que têm uma atividade social, de promoção social mais intensa. Então, há uma contribuição tanto da federação, através do diretor, que também é trabalhador de um centro espírita, mas tem esse espaço em todas as casas espíritas. Então, se organiza, a casa espírita que está buscando ou recebe doações, né, e etc., que pode favorecer pessoas, encaminha já a um direcionamento, porque aquela outra casa espírita tem uma atividade maior num bairro que apresenta maior demanda, então a gente vai canalizando dentro do possível, entre outras ações diretas da casa. Então está funcionando assim de uma forma mais integrada, onde um colabora com o outro, né? Então o nosso diretor tem conseguido, e é uma figura muito bacana, é um rapaz, um jovem, o Luan, ele tem conseguido essa integração, né, das casas espíritas, e enfim, todos os órgãos, né, inclusive federativos, né? Legal. O pessoal da PAPS aqui sempre faz uma referência, o colega lá, tá, tudo bem. Então, nós estamos funcionando dessa forma integrada, né? Onde tem ou faz uma campanha, já encarrega, já encaminha, já tem esse público todo que tem necessidade, então estamos trabalhando nessa direção. Está acontecendo. Nós temos um trabalho com as gestantes, que é um trabalho maravilhoso, que a gente já realiza há muitos anos, chamado Maternidade Responsável. Então, nesse trabalho, nós exigimos, inclusive, que a pessoa assistida ela faça o seu pré-natal. Por que a gente exige que ela faça? Porque se ela tiver alguma doença sexualmente transmissível, ela fazendo o seu pré-natal, a criança lá se livre de ter contraído a doença. Então, a gente tem todo esse compromisso de explicar o que é ser mãe. Chega uma jovem com 15 anos... a gente vai explicar da responsabilidade de ser mãe, necessidades de higiene, não é, com a criança, consigo mesmo. E do mesmo jeito a gente faz com os grupos de idosos de forma muito sutil, para que eles também se sintam acolhidos. Nessa área com os idosos, onde eu realizo a tarefa com alguns companheiros e amigos, nós trabalhamos o grupo em círculo, sentados, colocados todos no mesmo patamar, onde nós estamos todos na mesma condição, e muitas vezes eles chegam à casa espírita e pedem para que a gente fale de um determinado tema, que explique de fato o que é a reencarnação, que explique de fato aquilo que Jesus disse, o que é o pecado por pensamento. E a gente viabiliza essa conversa, esse diálogo, chamando eles para junto da gente, não é? Porque a gente sabe que a maioria deles são de outras denominações religiosas, não é? E a gente chama eles para junto da gente. Não é que nós queiramos que eles se tornem espíritas, mas que eles percebam-se como espírito imortal. Isso dá um resultado fantástico, porque certa feita uma senhora de quase 70 anos, após um trabalho desse já de quase 2 anos, ela disse: hoje eu percebo que eu ainda sou gente. Isso faz a diferença na vida da gente que realiza o trabalho. De ver o outro, depois de tanto e tanto tempo, quem sabe, sem esperança nenhuma, já com a idade um tanto quanto avançada, e numa tarefa dessa que a gente realizar, ela dizia: eu percebo que eu ainda sou gente. A gente encontrar outro que dizer: fazia 2 anos que eu não dormia. E depois dessas dinâmicas realizadas aqui, onde a gente pega na mão um do outro, onde a gente abraça o outro, eu fazia anos que não era abraçado, e eu fui abraçado aqui. Hoje eu consigo dormir sem precisar de tomar medicamento. A gente faz um trabalho desses e de encontrar assim, pessoas de outras denominações religiosas que diz: eu estou no fim da vida física, mas hoje eu estou feliz, porque eu sei que eu não vou morrer. Eu vou voltar para onde eu vim e lá eu vou continuar minha jornada em outras oportunidades. Continuando na religião dela, mantendo-se na sua religião, mas entendendo-se como espírito imortal. Ou seja, é de fato promover o espírito. Não é só o fato de dar coisas. Com sinceridade, nós, nos 170 centros espíritas que temos na Paraíba,
não conseguimos implantar a ideia da promoção social. Ideia conseguimos, mas não conseguimos colocar em prática a promoção social, porque requer alguns instrumentos que os centros espíritas não têm ainda. Sim. É uma campanha que precisamos continuar com ela. As ideias estão cada vez mais fortes. Agora, nesta reunião do Conselho Federativo Nacional, foi lançado a implantação de cada vez mais trabalharmos a questão da promoção social. Sim. Não é? E vamos lutar para que, nesses próximos anos, nossa irmã Persíncula continue nesse trabalho, e a fim de que a Casa Espírita também haja de conformidade com as diretrizes. Perfeito. Você sabe que o Nordeste é uma região pobre, e essas ideias de cestas básicas, essas ideias de sopa, as ideias são muito fortes. Sim. E é preciso que se modifique a ideia de dar o peixe. Teremos que trabalhar o ponto mais importante, que é ensinar a pescar. Perfeito. Que é uma tese, mas que não chegamos ainda a uma prática. Essa que é a verdade. Excelente. Qual a sua impressão sobre essas experiências e reflexões? Você se sentiu inspirado a multiplicar essas possibilidades? Conta pra gente aqui nos comentários. Lembre-se de passar esse vídeo adiante, de reunir seus amigos e companheiros de ideal espírita para conversar sobre essa frente de trabalho. Reveja as primeiras temporadas e os outros episódios desta no canal da FEB TV no YouTube e no site oce.febtv.com.br, onde você também pode encontrar a íntegra de orientação ao Centro Espírita. Nos vemos na próxima semana. Até lá!